Eu gostaria de iniciar dando alguns avisos gerais a respeito do nosso evento, tá? E algumas questões de organização. Bem, o nosso evento, intitulado Rodas de Conversa, o ensino de ciência no contexto roraimense, como já publicado, né, ele tem o interesse e o intuito de divulgar as pesquisas que são realizadas no âmbito do programa de pós-graduação em ensino de ciências, né, que é o mestrado profissional ofertado pela Universidade Federal, Universidade Estadual de Roraima. A iniciativa é uma parceria, então, de egressos deste mestrado, junto à coordenação atual do curso, né, visando a promoção e a divulgação das pesquisas realizadas, né, e também oportunizar um momento de troca de experiências e de compreender também os desdobramentos que as pesquisas realizadas tiveram e têm ainda dentro da realidade do ensino de Roraima, né. Para o nosso bom andamento do evento, né, um evento virtual, que depende principalmente da questão tecnológica, né, aspecto da internet, é importante nós termos ciência de algumas questões, né. Durante a live, eu peço que os participantes que, por favor, afastem do aparelho que estão usando, né, para transmitir, para acessar essa conferência, afastem qualquer outro aparelho que possa estar captando o áudio e transmitindo, né, a fim de evitar o que a gente conhece como microfonia. Também vamos solicitar que vocês mantenham os microfones desligados, a fim de não captar o som do ambiente e a gente poder escutar com clareza as nossas palestrantes de hoje. Bom, uma diferença para a primeira live é que nessa nós reorganizamos as questões técnicas e hoje nós gostaríamos de solicitar a permissão de vocês para a gravação da nossa conversa de hoje, tá? Então, eu preciso que vocês se permitem a gravação, mencionem, né, ou se manifestem aqui por meio do chat, dizendo que sim, para que a gente possa fazer isso, e o intuito é que, adiante, nós disponibilizemos essa gravação para aqueles que não puderam participar online, mas que não percam as discussões que serão muito ricas hoje. Bom, eu gostaria também, ainda, de explicar ou responder algumas dúvidas que surgiram na primeira coleta de dados que nós tivemos das inscrições iniciais. Algumas perguntas se relacionavam a quantas vezes é necessário fazer a inscrição. Então, nós temos um único formulário de inscrição. Esse formulário, então, vai organizar, né, ou vai coletar todas as informações gerais de vocês, e-mail, nome completo, tudo isso com fins de verificação depois, ou de triangulação dos dados com a nossa lista de frequência. Tudo isso visa a certificação daqueles que estão participando. Então, se você já se inscreveu uma única vez, não é necessário que você repita isso a cada live. O que há de diferente é que há banners de divulgação diferentes, né, porque a cada encontro nós temos palestrantes convidados diferentes, então nós temos endereços de sala do Meet diferente, e sempre estamos repetindo o mesmo link de inscrição, para oportunizar pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de se inscrever. Então,
até a última data, né, que nós temos previsto para a realização da última live, que é no mês de julho, esse formulário ele vai ficar disponível. Mas, em algum momento, se você já fez a inscrição, não é necessário que você repita. E quem chegou a repetir, não tem problema nenhum. Só que não vai gerar duas inscrições, né? Não há necessidade disso. Uma outra pergunta que ocorreu, uma outra dúvida dos participantes, é se há certificação. Então, como nós mencionamos, né, há sim o nosso intuito de realizar, faremos isso, a certificação, e para isso é importante que alguns passos sejam seguidos. Então, se vocês já fizeram essa inscrição, né, depois eu posso novamente disponibilizar o link aqui pelo chat, tá? Para quem, caso ainda não tenha preenchido, o faça. Então, é preciso ter a inscrição, é preciso que você tenha minimamente 75% de presença em cada live, porque as certificações serão feitas por lives, né? Essa é a modalidade que nós, junto à extensão, nos comprometemos em fazer, e dizer que nós geramos, durante o evento, por meio de uma extensão do Chrome, as frequências. Então, por exemplo, se neste momento eu gero um documento, esse documento automaticamente me dá uma planilha com o nome de todas as pessoas que estão aqui conectadas, certo? Então, é muito importante que você mantenha a sua frequência. Nós pedimos anteriormente que mantenham as suas câmeras ligadas, certo? Não deixem também de assinar ou de preencher, na verdade, a frequência. A frequência é disponibilizada sempre ao final, ou demorando mais ou menos ali uns 15, 20 minutos, próximo do fim da live. Tá? Então, nós disponibilizamos aqui no chat também um link que vai dar acesso à frequência, tá? E esse formulário de frequência coleta dados também que serão, como eu disse antes, serão triangulados com aqueles dados que foram coletados inicialmente na inscrição. Então, nós temos vários instrumentos para, principalmente, nos dar a oportunidade de não errar no nome do participante. Então, a gente pede também que vocês tenham muito cuidado na hora do preenchimento, não se equivoquem, né, ali na colocação dos dados, e principalmente não deixem de preencher nenhum desses requisitos, certo? Depois de um determinado tempo, né, nós fechamos o formulário de frequência e aí não é possível mais assinar, certo? Então, essas eram as principais dúvidas que nós julgamos ser necessárias serem esclarecidas, porque elas apareceram, né, ali na coleta do formulário inicial. Bom, feito esses esclarecimentos, e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem colocar aqui no chat, pode fazer, né, para um dos organizadores, tanto para a professora Ivanise, para mim, ou para o Arthur, que nós estamos sempre abertos em responder, tá? Bom, dito isso, vamos agora, né, apresentar as nossas participantes de hoje, que são duas professoras egressas, então, do PPGEC. A primeira que começará, né, conversando conosco é a professora mestre Verônica Soares dos Santos, que vai explanar um pouco sobre os recursos táteis como estratégia para o ensino de ciências naturais, para a prática inclusiva de estudantes cegos em uma escola pública de Boa Vista. A professora Verônica possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual da Paraíba, é especialista em Tecnologias e em Educação pela Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro. Atua como professora nas salas de recurso multifuncionais e é mestre formada, então,
por esse programa, pelo programa de pós-graduação em ensino de ciências da Universidade Estadual de Roraima. Então, professora Verônica, é um prazer tê-la aqui conosco, é muito bom poder partilhar, né, bastante o conhecimento que você tem, a pesquisa que você realizou. Para nós é uma honra que você tenha aceitado o nosso convite. E agora ficamos ansiosos em te escutar. Bem, boa noite a todos. Está todo mundo me ouvindo? Está só um pouquinho baixo, Verônica, não sei só para mim, mas está um pouquinho baixo. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Vê se melhorou um pouquinho. Sim. Está melhor? Sim, para mim o retorno está bom. Todo mundo está dando para ouvir? Tá. Estou sinalizando que sim, Verônica. Ok. Então, meu nome, vou me apresentar um pouquinho, né? Eu sei que tem algumas pessoas que eu estou vendo aqui que eu já conheço, mas me chamo Verônica Soares dos Santos, sou pedagoga, já tenho uns 20 anos de atuação, me formei na Universidade Estadual da Paraíba e vou conversar um pouquinho com você como foi a minha chegada anterior ao mestrado, né? Como é que eu resolvi e decidi pesquisar sobre esse tema que é bem específico. Bem, tá dando para ouvir? Tá direitinho? Professora Verônica, vou te pedir para chegar um pouquinho com o teu microfone assim próximo à boca, que eu acho que vai ficar um pouco mais alto para nós o retorno. E agora, Pedir melhorou? do teu microfone aqui. Tá, vou dar uma ajeitadinha aqui. Isso. E agora? Tá baixinho ainda? Tá. Você tá captando pelo teu microfone do Computador. fone? Ah, do computador. Então, só tu chegar um pouquinho mais próximo à tua entrada e saída de áudio. Tá, vamos ver se melhora agora. Isso, ou tu falar um Tá pouco melhor? mais alto. Porque eu tenho esse Sim. probleminha de falar alto. Mas eu vou tentar. E se aí, se eu estiver falando muito baixo, você vai dar um oi que eu retorno aqui. Tá melhor agora? Ok, deu uma melhorada. Tá, então bora aqui. Vou melhorar aqui. Então, eu, na minha primeira experiência como professora da Sala de Recursos do Estado, eu fui atender um aluno que tinha baixa visão. E eu nunca nem tinha ouvido falar sobre o que era uma pessoa com baixa visão. Eu conhecia de pessoas cegas, mas com baixa visão não. E eu fui pesquisar, fui me capacitar, e nesse meio tempo surgiu a oportunidade de estudar um período lá no Benjamin Constant, no Rio, e eu fiquei lá 6 meses, né? Eu morei lá no Benjamin Constant, e foram os meus primeiros contatos, né, com estudantes cegos e com baixa visão. Tá melhor, Waldo? Estou vendo que algumas pessoas estão falando que não tá bom. Manu? Algumas pessoas estão dizendo que o retorno está baixo ainda, né? E agora? Como é que eu faço? Opa, agora ficou Melhorou? melhor. Ah, Uhum. então tá bom. Melhorou agora? Sim, talvez é o lado, né, que você está, Apoiada. o lado que capta. Dá uma olhadinha aqui na lateral do teu computador, Tá. que Vê aí se tu melhorou talvez agora. encontre. Melhorou? Ficou um pouquinho mais alto. Tá, eu vou melhorar. A minha voz é porque eu tô com um ventilador aqui que parece uma turbina de avião. Aí talvez Certo. prejudique um pouquinho também. Mas tá Certo. melhor agora? Sim. Tá. A gente só não vai te ver, mas vai te ouvir, né? Vai te ver em parte, mas tá bom. Alguma coisa que eu não entendo nada. Isso eu Tudo garanto. bem. Então, e aí eu fiquei esse tempo lá no Benjamin Constant, e o que mais me chamou a atenção foram as aulas de biologia, onde tinha a professora Mônica, que logicamente que lá só tem pessoas cegas e com baixa visão estudando, lá é uma escola.
E aquilo me encantou, a maneira como ela dava aula para aqueles estudantes e os recursos que ela utilizava, que eram os recursos táteis, né? E foi a partir disso que eu comecei a investigar e a pesquisar sobre a aprendizagem de pessoas com deficiência visual, especificamente as pessoas cegas. E tá muito baixo ainda, gente? Manu, A gente ainda está fazendo um pouquinho de de esforço? esforço para te escutar. Vai, espera só um pouquinho. Melhorou agora. Fazer um teste sem o fone, que talvez vai melhorar. Melhor agora. Vê se melhorou um pouco. Você mexeu. Verônica, faz um teste sem o teu fone. Tira o fone, desconecta ele do computador e vamos fazer um teste. Conseguiu? Só ativa o teu microfone, isso. Tá melhor agora? Agora sim, ficou mais alto. Não. Verônica, Oi? tá melhor agora. Sua voz está bem mais alta. Melhorou? Sim. Pronto, acho que agora deu uma melhoradinha. Falar sem o fone. Verônica, sem o fone, porque o fone tá com algum mau contato e aí não deixa a tua voz chegar até o microfone. Tá, e agora? Você desconectou o fone do computador? É que antes estava muito bom o som. Agora melhorou? Eu tô vendo algumas pessoas falarem que tá bem melhor agora. Agora tá melhor. Agora sim. Eu Aí, se tu puder falar um pouco mais perto do computador. Tá bom. Tá. Então, vamos lá. Então, assim, aí eu fiquei esse período lá no Benjamin Constant, e aí comecei a me interessar pelo tema, só que fazendo uma consideração que lá no Instituto, ele só atende pessoas com baixa visão e cegos, e a turma é bem pequena, né? Tem o quê? 5, 6 alunos, e a minha grande pergunta era como é que o professor em sala de aula regular vai ensinar ao estudante cego, é lógico, né? Mas dentro dessa perspectiva de inclusão, que é com todos os alunos juntos. E foi aí que eu comecei a estudar, a pesquisar, e na formação de professores, quando eu estava na secretaria, que dava assessoramento, né, para os alunos com deficiência visual e para os professores, era muito latente assim, a angústia que os professores tinham. Com a primeira impressão, eu acho que era mais medo, era o medo de errar, era o medo de não saber ensinar. Na verdade, o desconhecimento mesmo de como uma pessoa que não enxerga vai aprender, por exemplo, os conteúdos de ciência da natureza que a gente, né, a priori, necessita tanto da visão. E foi aí que eu comecei a estudar e decidi entrar para o mestrado. Né? Era o mestrado que eu queria fazer, que eu desejava, era o mestrado em ensino de ciências. Tá ok agora? Tá bom? O áudio? Eu vou pedir para os ouvintes tentarem também dar uma aumentada no seu volume, porque aí talvez dê uma contribuída para o teu retorno aqui, tá? Não tá tão alto, mas melhorou bastante frente ao que começou. Pois é, algumas Já dá para te entender. dando para ouvir, tá? Eu vou tentar aumentar a voz. Tá, então eu vou falar um pouquinho da pesquisa, né? Da pesquisa em si, do processo de construção. Então, a pesquisa tem o título de Recursos Táteis como estratégia para o ensino de ciências da natureza, para a prática inclusiva de estudantes cegos no ensino fundamental na Escola Pública de Boa Vista. A pesquisa foi orientada pela professora doutora Juliane Marques. O problema que foi respondido, né? Tentou primeiro responder.
era como a utilização de uma sequência didática com recursos táteis pode potencializar o processo de ensino e aprendizagem de estudantes cegos inclusos. O objetivo geral era analisar o processo de ensino e aprendizagem de ciências da natureza de um estudante submetido a uma sequência didática com ênfase no material tátil. O conteúdo escolhido, a pesquisa foi aplicada numa escola municipal, no 4º ano do ensino fundamental, com 30 estudantes. Eu apliquei a pesquisa toda, eu que apliquei as atividades. Deixa eu ver. O conteúdo que foi trabalhado na sequência de atividades foi o aparelho digestório, foi o sistema digestório. A teoria que eu utilizei para organizar as atividades e fazer a análise dos dados foi a teoria histórico-cultural de Vygotsky. E como metodologia, eu utilizei os 3 momentos pedagógicos dos professores Delizoikov e Angotti, né, que consiste na organização das aulas em 3 momentos distintos, que é a problematização, organização do conhecimento e aplicação do conhecimento. Deixa eu ver aqui. Tá dando para ouvir a maioria, pelo menos? Verônica, tenta fazer de novo o teste sem o fone. Tira o seu fone do computador e fala novamente, porque quando a gente fez esse teste, ficou muito bom o áudio. Eu acho que o problema está no teu fone. Tira o fone do computador. Melhorou? Sim. Tá ótimo agora. Porque aí eu não consigo ouvir vocês. Deixa eu ver aqui. Mas a gente não está falando. Todo mundo vai estar com o microfone desligado. É só deixa eu ouvir. Nós vamos desligar o nosso, só você fala, tá bom? Mas se a gente precisar conversar, a gente vai usar o chat, tá bom? Tá bom. Melhorou agora? Sim, está muito bom. Então beleza. Então, eu vou dar só voltar um pouquinho, porque quem não ouviu, então, a pesquisa, ela foi organizada, as atividades que foram realizadas foram tendo como pressuposto teórico a teoria histórico-cultural de Vygotsky, e como metodologia, eu utilizei os 3 momentos pedagógicos propostos pelos professores Delizoikov e Angotti, que consiste, né, onde o professor ele organiza a aula em 3 momentos distintos, que é a problematização, organização do conhecimento e aplicação do conhecimento. Então, os primeiros contatos eu fiz com a escola, né, aquelas coisas de praxe mesmo, e os passos da pesquisa, eu fiz primeiro a observação em sala de aula, as observações em sala de aula, e posterior a isso, eu reajustei a sequência que eu já tinha planejado, a partir das observações que eu fiz, e organizei os dados, organizei a sequência de atividades, e o primeiro momento, após a observação, foi a aplicação de uma avaliação diagnóstica. No caso, uma avaliação escrita para os alunos videntes, né, para os alunos que enxergavam, e para estudante com deficiência visual, eu fiz de uma maneira diferenciada, porque ela não dominava ainda o braille, nem a leitura e nem a escrita, e eu fiz em forma de uma conversa informal, onde as mesmas perguntas que eu fiz na prova escrita, eu utilizei, mas de uma maneira com a linguagem mais diferenciada. E aí foi esse primeiro contato, né, com a avaliação diagnóstica, e para o primeiro momento da sequência de atividades, que é a problematização, eu fiz uma aula inicial com os alunos, perguntando acerca do que eles conheciam sobre o sistema digestório, essa aula era gravada, só para abrir um parêntese. Em todas as aulas, posterior à avaliação diagnóstica, a turma eu organizei em grupos.
embora fazendo as mesmas atividades com todos os grupos, para efeito de análise dos dados, eu só utilizei os dados do grupo que a estudante cego participava. Então, assim, todas as aulas eram os mesmos grupos, às vezes ocorria alguma modificação com os outros, mas com o grupo da estudante cega, com deficiência visual, era sempre os mesmos grupos. Então, eles sempre eram orientados o que eles tinham que fazer, as atividades eram organizadas de forma que fosse o mais prático possível, e a primeira aula, a primeira atividade, a sequência didática foi realizada com 7 atividades distintas. Na primeira era essa questão de problematização, a gente fez uma conversa com perguntas, onde os alunos se colocavam. Nesse momento, eu percebi que eles sabiam muito mais daquilo que eles tinham respondido na prova escrita, assim como da estudante também com deficiência visual, né? Ela pôde se expressar melhor ali junto com a turma. E a segunda atividade, a gente começou a falar sobre a importância da mastigação. Então, eu vou dar um exemplo especificamente dessa atividade, porque eu sei que o tempo são basicamente 20 minutos, e quem me conhece sabe que eu falo demais. Então, foi entregue para cada grupo um pilão, esse pilão simples de amassar tempero, e uma porção de biscoito, de bolacha. E o que é que os alunos tinham que fazer? A gente ia discutir sobre a importância de uma boa mastigação. Então, os estudantes, cada grupo recebeu, né, esse pilão, e ao comando do professor, né, no caso eu, os alunos, eles tinham que dar maceradas naquela bolacha e sentir a textura. E assim eles iam fazendo, macerava algumas vezes, sentia a textura. E no final, para eles percebessem que assim como a bolacha foi macerada, e fica transformada num pó e tal, a gente precisa mastigar bem os alimentos. No caso da estudante com deficiência visual, e eu fiz com todos os alunos, eles usavam o tato para sentir a textura da bolacha, né, antes e depois da maceração. E sempre, em todas as atividades, eles tinham que discutir, e cada grupo tinha um diário de bordo, que eles tinham que registrar aquilo que eles fizeram e aquilo que eles aprenderam. Então, com todos os órgãos do sistema digestório, foi feita uma atividade específica. E a dinâmica era essa, era entrar, a gente retomava aquilo que foi estudado na aula anterior, e eles faziam atividade prática, e eles tinham que fazer o registro das atividades. Então, nesse momento de organização do conhecimento, foi feito dessa forma, com atividades mais práticas, onde a gente fazia todo mundo junto, né, com seus grupos, e posteriormente a isso, eles tinham que registrar. E na aplicação do conhecimento, eu vou abrir só um parênteses que eu me alonguei demais. Então, o material tático que foi construído para a turma, que a gente chama de material inclusivo, e só abrindo um outro parêntese, né, quando a gente fala de material inclusivo, é um material que todos os alunos possam usar, não é um material construído apenas para o aluno com deficiência visual. O material construído, o material inclusivo, é aquele que todos os alunos podem usar, por isso que é inclusivo, porque se eu faço material especificamente para o aluno, né, da educação especial, com algumas exceções, então fica não é inclusivo. Então, eu construí um material que era tipo um protótipo do aparelho do sistema digestório, com tecidos, com texturas diferenciadas para que a estudante com deficiência visual pudesse sentir melhor as texturas. Procurei construir do tamanho quase que, né, próximo do original. E primeiro eu fiz essa apresentação do material tátil para a estudante cega.
Eu só queria saber se está todo mundo ouvindo melhor agora, Manu. Sim. Ok. Ok. Então, eu fiz primeiro essa apreciação, né, Tati, com a estudante cega, porque, assim, ela não tinha essa experiência de usar o tato, né, para fazer essa exploração mesmo, para sentir textura, e foi feito com ela separadamente, em um momento só eu e ela. Depois, eu apresentei o material para a turma toda. E foi um momento bem construtivo, porque como ela já conhecia o material, então eu a chamei à frente e ela pôde junto comigo apresentar esse material para os estudantes. Então, para o ensino, para ensinar sobre a forma e a função dos órgãos que compõem o sistema digestório, eu utilizei, sempre, a gente sempre utilizava nas aulas, esse material tátil do aparelho digestório que foi construído, e sempre o relatório. E para aplicação do conhecimento, em grupo, os estudantes, eles tinham que montar, né, colocar os órgãos do aparelho, do sistema digestório no local certo, e eles tinham que explicar a função de cada um órgão daquele, na aplicação do conhecimento. E na hora de analisar os dados, eu não gravei todas as falas, só gravei as falas da turma, do grupo da estudante com deficiência visual. E assim, só para contextualizar, foi difícil, porque assim, ela especialmente não tinha muito hábito de participar das aulas. Né? Ela tem um histórico, eu não vou entrar nesse método agora porque o tempo é muito curto. E isso na hora da formação de conceitos, isso faz muita diferença. Porque o tato, a gente tem tipo, coisas que a gente vai construindo, né? Como, por exemplo, quem é cego escuta melhor, as pessoas cegas têm o tato mais apurado, e isso não é verdade, isso precisa ser estimulado. No caso especificamente dela, alguns mitos, né? No caso especificamente dela, ela não tinha, né? Ela não foi educada, né, para isso, para utilizar o tato como uma ferramenta para construir os conceitos. Então, assim, era um pouquinho complicado na hora de fazer esse trabalho em grupo. Por quê? Porque a turma que eu apliquei a pesquisa, eles não tinham não fazia parte muito da rotina esse tipo de trabalho em grupo, em que eles têm que fazer tudo muito junto, tem que registrar, então o registro, e aí eu vou falar que foi assim, né, eu até queria, não queria colocar o registro como atividade, porque eu sabia que eu sou pedagoga, né, sabia que ia me tomar muito tempo, e foi uma questão bem incisiva da professora Juliane, e eu vi o quanto isso fez diferença, o quanto é importante, porque a gente vê os alunos com muita dificuldade na escrita, na hora de organizar, né? Eu, por exemplo, na hora de organizar as ideias por falta desse exercício de pensar, de falar, de escrever, e eu não era professora da turma, né? Eu estava ali para aplicar a sequência didática e para fazer a pesquisa. E assim, até os alunos conseguirem essa questão de relação de afetividade, que é tão importante nas séries iniciais, foi um pouquinho trabalhoso. Então, lá na dissertação está lá uma sequência de 7 atividades, mas que, por exemplo, que o professor pode fazer isso em forma de trilhas, né, de momentos, tipo 1 hora na sala de aula. No meu caso, eu tive que fazer, tipo, uma aula, depois outra, por conta mesmo da organização da escola. E na análise dos dados, eu utilizei, como eu falei anteriormente, os dados que eu coletei do grupo especificamente, né, porque eu queria analisar como que ela se comportava ali no grupo, né, nos pares, ali como era, qual era a fala dela, qual era o lugar de fala dela, em que medida, né, que os colegas do grupo acatavam aquilo que ela falava,
E, para minha surpresa, foi bem positivo, né? Só tirando aquilo que é rotina mesmo, que a gente leva um tempo para organizar a sala. Então, tipo, vai fazer em meia hora, não faz. Porque 20 minutos a gente leva para organizar a turma, até a gente conseguir ter essa, esse contato maior com o grupo. Então, quando eu fiz a avaliação diagnóstica, os alunos, eles tinham já estudado esse conteúdo lá no início do ano, mas na avaliação escrita, eles demonstraram algumas dificuldades com relação aos conceitos básicos, né, no conteúdo do sistema digestório. E aí a gente percebe a importância do fazer, né? Que quando a gente faz alguma coisa junto, constrói junto o conhecimento, ele fica mais, mais organizado. Então, nesse momento de organizar o conhecimento, nessa proposta dos 3 momentos pedagógicos, ele é extremamente importante, porque é ali que os alunos vão construir suas hipóteses, vão ouvir aquilo que o outro sabe sobre o conhecimento que também ele tem construído, e assim eles vão organizando e construindo um novo conhecimento a partir do que eles já têm, né, porque eles tinham conhecimento. Só que com relação a conhecimento, alguns conhecimentos específicos do sistema digestório, realmente eles não tinham. E foi a partir dessa construção com atividades mais práticas, né? E com o modelo do aparelho digestório que foi construído, que não somente a estudante com deficiência visual fazia uso, mas a turma toda, foi maravilhoso. Porque criança tem uma curiosidade muito grande, né? Eles são extremamente curiosos em aprender. E uma coisa importante que eu observei, até eu comentei com alguns colegas, foi a presença, a importância que eles davam à presença do livro didático na hora da aula. Então, quando eu observava, estava todo mundo com o livro embaixo da cadeira, né? Em alguns momentos, eles iam lá para o modelo tátil do aparelho, do sistema digestório, e faziam comparações com a imagem que tinha do livro, e perguntavam, e foi um momento bem importante que me causou assim, né, fazia tempo que eu não tinha esse contato com criança, fazia um tempinho, e o quanto eles são ávidos para aprender, para questionar o professor também, quando eles não concordam com alguma coisa. E foi maravilhoso, né? Logicamente que eu vou falar das dificuldades um pouquinho depois, mas esse processo foi muito bom, né? Ficou muito evidente a importância, né, do recurso tátil na hora do aluno, do estudante cego, ele construir esses conceitos, e o quanto é importante esse material para os alunos que enxergam também. Então, a partir das atividades que foram proporcionadas, e quando eu reapliquei, né, a avaliação, a mesma que eu tinha feito no começo, o resultado foi bem satisfatório. E com relação às dificuldades, né, as barreiras que foram encontradas, acho que todo pesquisador passa por isso, né, de alguns eventos que acontecem, que fogem, né, do nosso controle, mas que a gente precisa muito do outro. Então, assim, eu tive ajuda de pessoas maravilhosas, né, de professores de sala de aula, como o Arthur, que na época estava em sala de aula, né, nas séries iniciais, a gente pôde conversar bastante sobre esse processo de construção de conceitos como um todo, e com relação às dificuldades que eu tinha e a conversa, pessoas importantíssimas que estão fazendo mestrado com o professor Wellington, que a gente conversa bastante sobre isso, discute, me ajudaram bastante. Então, assim, ao final, foi bem visível o quanto essas atividades são extremamente importantes, né? Que a gente precisa quebrar com esses tabus, que a visão, ela é, tipo, primordial na hora de uma pessoa aprender, que se a pessoa cega, ela vai ter algumas limitações, e aqui eu só vou considerar
aquilo que Vygotsky falava, né, aquilo que ele defendia, que não é a ausência da visão que provoca as dificuldades na aprendizagem, mas o que provoca são as restrições sociais que esses indivíduos eles são submetidos. Então, aquilo que é muito natural para a gente, como tomar água, como sair daqui e tomar, né, dar uma volta, para as pessoas que não enxergam, isso limita. Então, essa limitação na questão da mobilidade mesmo, de estar em outros ambientes, de conhecer outras pessoas, elas acabam prejudicando esse desenvolvimento. Se a pessoa cega, ela tem todas as possibilidades, por exemplo, eu sempre digo, né, eu sou professora de séries iniciais. Se uma criança cega, ela sai das séries iniciais, né, do 5º ano, e vai para o 6º ano, sabendo, dominando o braille, tendo uma boa orientação em mobilidade, trabalhando com o soroban, que é o material que eles usam para aprender matemática, então essa pessoa ela vai ter todas as condições de aprender como outra que não enxerga. É isso. Acho que eu já falei, passei do meu horário, não? Verônica, nós temos aqui já uma pergunta do Matheus Duarte, que é a seguinte: no fim da sua pesquisa, qual foi o retorno para os alunos e para a escola? Bem, eu apliquei a pesquisa já no final do ano, então foi bem corrido, né? Foi uma escola que eu agradeço muito, foi muito bem recebida, só que eu já vim aplicar no final, e todo mundo sabe que é muito complicado. Então, assim, para a comunidade escolar, eu tive algumas limitações com relação a envolver todos os professores, né? Mas com relação aos estudantes, foi um retorno extremamente positivo, né? Porque eles estavam muito acostumados com essa aluna ficar no fundo da sala, né? E é só abrindo um parênteses. Nas escolas municipais, existe o profissional, né, o professor de Braille, que acompanha esses estudantes na sala de aula, só que, assim, existe ainda alguns entraves. No caso dessa aluna, ela participava muito pouco das aulas, né, assim, muito pouco. Então, ela ficava no final da sala, ela não participava, ela não fazia atividade de casa, e esse momento, ela participou, porque ela fazia parte do grupo. Então, assim, logicamente, enquanto pesquisadora, isso era bem intencional, mas, assim, para que os outros alunos também pudessem dar vez e voz a essa estudante. Então, assim, a questão da linguagem, com relação a alguns termos, né, que tinha no livro. Então, a questão do conhecimento mesmo sobre forma e função dos órgãos do aparelho digestório, para a turma, é aquilo que foi comprovado, né, com a avaliação feita posterior à aplicação da sequência de atividades, foi bem positiva. Para a escola, eu não tive muita oportunidade de participar, por exemplo, de retorno, de apresentar minha pesquisa, a gestão conhecia, mas para os professores, não. Para esses especificamente, né? Complementa a pergunta ainda querendo saber se houve avanço para os alunos. Você identifica que houve avanços? Sim, porque, como eu falei anteriormente, eu apliquei uma avaliação diagnóstica, tanto para os alunos que enxergavam, que a gente chama de alunos, para os videntes, como para a estudante cega. Então, na avaliação diagnóstica, tipo, eles conheciam alguns órgãos do aparelho do sistema digestório, mas com relação à função, tipo, muito poucos, pouquíssimos alunos tinham uma noção. E, posteriormente, à aplicação da sequência de atividades, eu reapliquei a mesma avaliação, tanto para a estudante cega como para o resto da turma. E aí o resultado foi bem melhor, bem melhor. O professor Degival pergunta se a professora da turma
demonstrou-se entusiasmada em fazer outras atividades iguais ou parecidas com as suas para ensinar outros conteúdos. E se você Olha, teve esse não, retorno? não tive. Não tive. Você também não identificou o interesse de utilizar, partir da tua proposta e construir novas? Para ser bem sincera, assim, o meu contato maior foi com a professora de Braille. Aí sim, a gente conversava muito com a professora de sala de aula. Assim, eu tive contato na aplicação das atividades. Eu que aplicava. Então, assim, eu apresentei, logicamente, que antes de iniciar a pesquisa, a gente fez uma reunião, eu expliquei como é que ia ser o trabalho e tal. Mas por conta da correria da sala de aula ou por outros motivos, eu não percebi, assim, esse desejo, né, de perguntar mais e tal. Mas talvez seja por conta do período mesmo que eu fui para a escola mesmo para aplicar. O Gilberto Melo pergunta: quais as principais contribuições para a sua prática? A sua, Verônica. Para mim, Uhum. muito. Como eu falei antes, assim, eu sempre tive uma inquietação, porque sempre que eu ia pesquisar sobre esse assunto, sobre formação de conceitos em pessoas cegas ou baixa visão, as pesquisas eram sempre de psicólogos. Se vocês tiverem curiosidade, a gente tem alguns trabalhos sobre formação de conceitos. Quando a gente vai olhar a formação dos pesquisadores, são psicólogos, a sua grande maioria, e fono. E assim, e quando se tem uma pesquisa com um professor ou com um pedagogo, é sempre com esse aluno, tipo, na sala de recurso, né, num ambiente, tipo, só o pesquisador e ele. E aquilo sempre me angustiou muito, porque eu acredito que com esse contato que eu tenho com professores de sala e com professores de sala de aula, a grande questão mesmo é como se dá esse processo de inclusão desses alunos no ensino regular. Porque aí o professor vai ter 30 estudantes. E aí eu só queria complementar, acho que é o Gilberto, né, que está perguntando, que sempre eu falo, sempre que a gente vai passar com o professor, ele fala assim, dá muito trabalho. Então, quando ele sabe que vai receber um estudante cego, a primeira coisa que vem, a maioria dos professores, é assim, mais o trabalho. Na verdade, a proposta da educação inclusiva é que o professor organize a aula tendo como referência o estudante cego. Então, por exemplo, qual foi a adequação que eu fiz na questão do planejamento das atividades? Foi construir esse material tátil, mas não serviu só para estudante com deficiência visual, serviu para toda a turma. Se tivesse um aluno surdo, ele usaria. Se tivesse um aluno autista, ele faria uso desse material e das atividades que foram realizadas. Então, assim, eu acredito muito que, assim, muitos conceitos que a gente acaba internalizando são conceitos equivocados. Então, assim, o material inclusivo. Tá, então tá bom, então eu vou construir um material só para o meu aluno cego e os outros não vão usar. Não é inclusivo. Né? O material inclusivo é aquele que todo mundo pode usar. Então, assim, não precisa fazer um outro planejamento, não precisa fazer. Então, assim, é um material que você faz para a sua turma toda. Então, para mim, né, enquanto professora, nossa, muita coisa. Tinha hora que eu estava ali, aplicando atividade, e eu dizia, meu Deus, tinha dia que eu saía me sentindo a melhor professora do mundo. Tinha dia que eu saía com vontade de chorar, porque as coisas não estavam dando muito certo, né? E a gente tem aquele orgulhinho, poxa vida, eu me especializei nisso, eu sei sobre isso. Só que sala de aula, por isso que a gente defende, né, a importância do professor, porque é um trabalho extremamente complexo, que aquilo que a gente aprende na universidade, aquilo que a gente aprende na graduação, no mestrado, é extremamente importante, mas a sala de aula é uma caixinha de surpresa, né? E a gente lida com situações, então, como profissional, como professora, foi extremamente importante. O Arthur
Pergunta se a aluna tinha algum servidor para acompanhá-la nas atividades, algum profissional que a Sim, acompanhava. eu já mencionei anteriormente, mas eu vou. Nas escolas municipais, os alunos cegos, eles têm um professor, né, um profissional, um professor especializado em deficiência visual, que acompanha esse estudante em sala de aula, que chama de professor de Braille. Então, esse professor fica na sala de aula junto com o professor, né, da turma toda, e é ele que adapta as atividades, é ele que faz essa ponte, né, dos conteúdos que são dados e esse estudante. Então, pelo menos até onde eu sei, né, todas as turmas que têm um estudante cego, tem um professor de Braille, que passa por formações contínuas, e tem esse profissional, sim. Esse profissional seria o professor de apoio? Não, é um professor... né, mas na verdade a nomenclatura que se usa é professor de Braille. Quando o aluno, ele é, ele é cego e ele tem dificuldade de mobilidade, né, como algumas pessoas têm, então ele tem um cuidador também, mas para acompanhar o aluno em sala, é o professor de Braille. É um professor de apoio, mas a nomenclatura é essa. Esse profissional, ele tem uma formação específica para atuar. Sim, o pré-requisito, né? No caso dessa professora que estava na turma, sim, é uma professora especializada em deficiência visual. Então, é um requisito, né? O professor, ele tem que conhecer, ele tem que ter curso, né, específico nessa área, para poder atuar com esse estudante. O Arthur ainda pergunta se você percebeu o envolvimento do professor da turma, qual a crítica à realidade na qual o contexto do aluno e o professor se encontram. Ó, não, eu sempre que eu aplicava as atividades, a professora raramente ficava na sala, às vezes era a hora da educação, né? E assim, o que eu pude, em conversa com os professores na formação que eu dava, a dificuldade o profissional está ali. Só que esse trabalho, ele tem que ser, é um mediador, né, um profissional mediador, mas tem que ser um trabalho extremamente organizado e planejado com a gestão da escola e com os professores, porque o que acontece muitas vezes, esse profissional fica na sala, o professor de Braille, e o professor, às vezes, por falta de conhecimento, eu não sei, ele acaba relegando, dando essa atribuição desse processo de construção de conhecimento, de aprender, ao professor de Braille. Então, o cuidado que a gente tem que ter é esse. Ele é um professor, sim, de Braille, mas é um professor que tem que ter um trabalho bem organizado com o professor de sala de aula, porque quem é o professor da sala, da turma, tem um profissional, né, que é aquele professor que está ali. E o professor de Braille é para mediar, é para organizar as atividades, adaptar as atividades para o aluno cego. Quem ensina Braille, quem ensina o Soroban, é o professor da sala de recurso, que deve ter o ideal, né, o essencial, que ele tenha um trabalho junto com esse professor de Braille. Então, assim, as dificuldades que eu percebo ainda é essa comunicação, né, que muitas vezes o professor de sala vai perguntar alguma coisa do aluno, do estudante cego, não pergunta para o estudante, pergunta para a professora de Braille. Então, assim, isso é uma questão também que dá para a gente discutir em pesquisa, porque acaba que esse aluno fica ali com o professor e fica lá no canto da sala. Então, é um profissional extremamente importante, mas que tem que ter um trabalho bem conjunto com o professor da turma. Parceria, então, né? Isso. E para conceber que o aluno é protagonista dessa proposta, ele também precisa, o professor precisa ouvi-lo, né? Sim, e assim, eu só queria acrescentar um pouquinho a pergunta, né, e a minha resposta para o Arthur, é que assim, muitas vezes o que inibe o professor, ele fala assim, olha, eu não sei Braille, eu não sei Soroban, eu não sei
tipo, construir nenhum material, e como é que eu vou fazer? Aí, às vezes, o professor esquece que ele tem um recurso extremamente importante, que é a voz. Então, ele não precisa, né? Ele pode se especializar depois e aprender, mas no momento que ele recebe o aluno, a comunicação entre ele e esse aluno vai ser extremamente importante. Por quê? Porque, geralmente, o aluno que está ali nas séries iniciais, tipo, a maioria nasceu cego, então é o cego congênito que a gente chama. Então, assim, tem coisas que para a gente que enxerga é muito natural. Por exemplo, em cima, embaixo. Não, põe em cima da carteira. Ó, aí vai ler o livro. Tem uma imagem no livro. O professor lê o texto, mas não descreve a imagem para o estudante. E ele pode fazer isso, ele não precisa ter nenhum curso específico para descrever uma imagem que está no livro para o aluno dele. Então, assim, é explicar, olha, fulano, a gente está no livro, na página tal, tem essa imagem é isso, isso e isso. Quando ele for fazer alguma coisa, explicar para o aluno, se direcionar para o aluno, explicar para ele, porque o que acontece é a invisibilidade desse aluno em sala de aula. Né? Então, assim, a voz do professor, a linguagem, a comunicação oral, ela é extremamente importante. Então, se o professor não domina o braille, não domina o sorobã, não tem que ter vergonha de dizer que não sabe. Mas você tem sua voz, você pode ir lá com o aluno, então, assim, o ideal é que esse aluno ele fique sempre sentado na frente, né, para poder ouvir, porque tem muitos ruídos na sala de aula, e isso atrapalha a percepção auditiva do estudante. Então, basicamente, é isso. Eu vou precisar ainda fazer eleger aqui algumas perguntas finais, né, por conta do nosso tempo. Temos uma pergunta aqui do Wellington, que se o produto final ele vai ser disponibilizado para os professores, já que você fala de formação de conceitos e sequência didática, especificamente desse conteúdo. Então, como produto, eu elaborei um vídeo. E eu não sei se tem como a Manu, o Arthur colocar, e vai colocar o link, né? Ele tá já no YouTube, na página do PPGEC. E lá é um vídeo, um pequeno vídeo, né? Explicando como é que a pesquisa foi feita rapidamente e as etapas, né? O que é que foi feito, as atividades que foram realizadas na pesquisa. Mas tem sim. Nós colocamos mais acima no chat, eu vou copiar novamente, colocar aqui para as pessoas identificarem com maior facilidade. Professora Verônica, nós agradecemos a sua importante participação. É um tema que não sai, né, do cenário, assim, é algo atual. Eu acredito que, principalmente, a partir de uma perspectiva de educação inclusiva que você traz, que eu acho importante a gente retomar, que é compreender que a educação inclusiva não é só para o aluno que tem alguma necessidade, né, mas sim para todos, até porque a gente precisa, primeiramente, entender que nós temos formas de compreender o mundo de maneira diferenciada, né? Às vezes, aquilo que para mim é muito mais fácil eu compreender por meio de visual, para o outro não, né? Às vezes o outro tem uma forma de compreender melhor lendo, ouvindo, fazendo, né? E eu achei muito interessante essa tua perspectiva, porque independente do ano que eu atue, atuar com ciência, né, com as ciências naturais, é uma responsabilidade, né, para nós, ainda mais tendo o peso que nós temos de uma formação que foi para isso, né, um mestrado em ensino de ciências. Eu havia só anotado para tentar fechar, é que você fala que os alunos se interessavam, né, em mexer no produto, né, não apenas a aluna, né, em específico, mas todos os alunos da turma. E é interessante a gente pensar
de que quando nós estamos trabalhando com as ciências naturais, nós estamos também formando uma visão de ciência, né? E aí eles fazem a comparação entre o produto que você elaborou e aquilo que tinha no livro didático, né? Então, a possibilidade que você traz também da gente questionar a ciência que muitas vezes está ali no livro didático, né? Os conceitos que estão ali por trás, né? Então, a partir da imagem, né, dessa relação visual, talvez de construir novos conceitos, ou minimamente de instigar os alunos a buscarem novas interpretações para as realidades, né, que se apresentam. Então, nós agradecemos muito a sua participação, novamente. Nós temos aqui muitos agradecimentos nos chats, parabenizando a sua fala, e pedimos, né, que você nos acompanhe ainda, agora, para a gente poder ouvir mais uma colega, que é a professora doutora Jennifer. Jennifer está aqui conosco. Bem, a professora doutora Jennifer Araújo de Assunção, hoje vai conversar um pouco conosco sobre a resolução de problemas, como metodologia de ensino, no conteúdo de função afim, fundamentada na teoria da aprendizagem significativa de Ausubel. A professora doutora Jennifer possui graduação em matemática pela Universidade Estadual de Roraima, é mestre em ensino de ciências e doutora em educação pela Universidade de Burgos. Atualmente, ela é professora do quadro efetivo da Universidade Federal de Roraima, tem experiência na área de matemática, com ênfase em matemática, atuando principalmente nos temas de resolução de problemas, aprendizagem significativa e em educação matemática. Então, professora Jennifer, boa noite. Boa noite. Também para nós é um prazer ouvi-la nesta noite. Fique à vontade, nós estaremos interagindo aqui no chat, eu anotando as perguntas, as pessoas que tiverem também interesse em comentar, em tirar dúvidas, ou algo, né, para falar para a professora Jennifer, pode anotar aqui no chat, que após a fala dela, nós vamos tirar um tempinho para poder responder, para poder comentar. Bom, boa noite a todos. Tá dando de ouvir, Manu? Sim, o seu retorno está muito bom. Todos bom. estão ouvindo, né? Primeiro, quero parabenizar o trabalho da professora Verônica, muito bom, principalmente nessa área de educação inclusiva, né, que é de alfabetização científica, que são poucas pesquisas feitas nessas áreas. Então, parabéns, professora Verônica, gostei muito da sua apresentação e surgiu a curiosidade de conhecer o seu trabalho também. E desde já quero agradecer ao Arthur, a Manu, a professora Ivanise, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando da pesquisa que fiz no mestrado, né, e a importância que esse mestrado foi para a minha formação. Eu comecei como uma aluna especial, eu fiz a disciplina de resolução de problemas, que foi a partir dessa disciplina que me motivou a fazer a pesquisa. E a área de matemática é uma área, se você observar, tanto quem trabalha com ensino fundamental, não sei quantos professores de matemática tem, né? Quanto no ensino médio, os alunos eles têm uma certa aversão. E é uma área que você encontra alguns obstáculos, até na questão de aprendizagem mesmo. E então, o mestrado ele abriu muitas portas para mim. Após eu concluir o mestrado, né, ingressei no doutorado em seguida, Arthur e eu ingressamos no doutorado em Burgos, e posteriormente consegui ser professora efetiva da Universidade Federal. Então, em relação à pesquisa, eu fiz a minha pesquisa no Colégio Militar, esse que fica ali próximo da universidade, Colégio Militar Derli Luiz Vieira Borges, fica na Academia de Polícia. Eu tinha uma turma de 15 alunos.
Essa turma, ela era conhecida como o Clubinho da Matemática. Eu passava, eram 2 vezes na semana, eu ficava 3 horas com esses estudantes. E eu trabalhava a matemática com ele de diversas formas. Eu tinha uma abertura para trabalhar qualquer tipo de metodologia ali dentro. Trabalhava com jogos, trabalhava com problemas, porém, é quando vem a questão e a importância da formação, né? A resolução de problemas, ela não é para você trabalhar como exercício, mas que as atividades, tanto na área de química, física, matemática, alfabetização científica, ela possa partir de um problema. E isso eu vim aprender no mestrado, porque o mestrado trouxe essa importância de você começar a partir do problema, criar hipóteses, fazer análises, sair daquela forma tradicional de como se trabalhava a resolução de problemas em sala de aula. Ou seja, aplica o conteúdo, passa um monte de cálculo e passa aquele problema bem difícil para massacrar o aluno. Na verdade, geralmente é assim que acontece, não é verdade? Que é para ocupar o tempo do aluno, então, para dizer assim, eu duvido você resolver isso daqui, né? É geralmente por aí. Então, se quem conseguir resolver essa questão vai ganhar tantos pontos, é o famoso desafio, né, aquele problema. E, na verdade, não é assim que se trabalha, é que se deveria trabalhar a resolução de problema em sala de aula, principalmente nessas áreas, química, física, biologia, matemática. Então, eu trouxe uma apresentação, vou tentar mostrar para vocês. Manu, tu me confirma se aparece na tela, tá? Não está aparecendo aqui. Ainda não está partilhando. Calma aí, só um instantinho. Ok. É tela cheia, né? Pode ser? Ah, agora foi. Partilhou? Um momento. Começando. Então, o tema da pesquisa foi esse, a resolução de problemas com metodologia de ensino, conteúdo de função afim, fundamentado na teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, né? Então, como a professora Verônica falou, o processo de ensino-aprendizagem, ele é um processo muito, vamos dizer, complexo, porque nós temos uma turma com diversos tipos de aluno, cada um aprende de uma forma diferente. Então, esse processo de ensino, ele deve estar fundamentado sobre as bases científicas da psicologia cognitiva. Você tem que conhecer uma das teorias que possa dizer como é que esse indivíduo aprende, como é que o aluno vai internalizar esse conhecimento na estrutura cognitiva dele. E também uma metodologia com que você possa trabalhar essa teoria, né? E o professor que vai conduzir esse processo. Aí vem a vertente, como é que eu vou organizar esse processo de ensino-aprendizagem? Então, tenho o meu objeto de estudo, que foi o conteúdo de função, que está representado aí por essas fórmulas matemáticas. Eu tenho o meu estudante e o professor. Então, como é que o aluno vai incorporar o conteúdo matemático na estrutura cognitiva? Aí daí surgiu a pesquisa, baseada na teoria da aprendizagem significativa, no qual ela vai me responder como o aluno armazena esse conhecimento na estrutura cognitiva dele. O segundo ponto é o que fazer o professor para que o aluno aprenda. Então, a partir daí, o professor vai escolher as metodologias diversificadas, de forma que ele possa fazer com que o aluno venha externalizar esse conhecimento, né? E o outro ponto é o professor dominar o conteúdo, tanto seja na química, na física, na biologia, na matemática, em diversas áreas,
é importante ter esse domínio do conteúdo. E principalmente a relação da formação do conceito. Contar uma experiência que quando você trabalha uma formação de conceito que constrói de uma forma não muito correta, é difícil você desconstruir aquele conceito da mente do aluno. Por exemplo, quando eu estava trabalhando com os alunos a questão de cálculo de área, perímetro, eu fiz a pergunta, o que seria um perímetro, né? Os estudantes respondem, é a soma de todos os lados da figura. Aí eu perguntei, o círculo tem perímetro? Tem. Como é que vocês vão somar os lados de um círculo, né? Todos sorriram. Mas como assim, professora? E nos livros didáticos traz esse conceito que não é o conceito correto, né? Que o perímetro é a medida do comprimento do contorno da figura. Então, para você tentar trabalhar para que esse aluno reconstrua esse conceito, é uma tarefa que exige bastante cuidado, né? Porque ele traz um conceito que o livro didático está trazendo ali, e, na verdade, não é aquilo. Então, a importância de você trabalhar a formação do conceito desde o início com os estudantes. A questão foco da pesquisa foi a resolução de problemas como metodologia de ensino, no conteúdo de função afim, fundamentado na teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, né? Como eu falei, foram 15 estudantes do 9º ano do Colégio Militar. O evento, eu elaborei uma sequência didática, de forma que pudesse contribuir para a aprendizagem do conteúdo de funções, né, de uma forma significativa. Aí os conhecimentos específicos. Não sei quantos alunos ainda estão cursando mestrado, ou que vão cursar, ou que já cursaram, né? Então, a importância de ligar os conhecimentos com os procedimentos metodológicos, né? De que forma ele vai responder. Então, quando eu falei em diagnosticar os conhecimentos prévios do estudante, eu elaborei uma avaliação diagnóstica, prova de lápis e papel, que pudesse trazer essa resposta, né? Analisar o efeito de uma sequência didática, foi elaborada uma sequência didática de acordo com os princípios da aprendizagem significativa. E, posteriormente, foi analisado esse processo a partir das observações, e no final foi feita uma segunda prova de lápis e papel, né? A filosofia o sujeito desenvolve sua compreensão do mundo de forma consciente, participante, a fim de dar sentido ao conhecimento. O que nós dizemos de aprendizagem ativa, né? Não é só você estar ali falando, e o aluno recebendo. Mas é uma forma de você indagar, questionar, para que o aluno possa falar, externalizar, e ali você observar como se está dando o processo de aprendizagem de cada estudante, tornando o aluno crítico. A teoria foi a aprendizagem significativa. Os princípios, que é a ideia central da teoria de aprendizagem significativa, onde o Ausubel menciona, ele fala que se tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um só princípio, ele diria o seguinte, né, o fator isolado, aquilo que o aluno já sabe. Então, quando ele fala aquilo que eu aprendi já sabe, ele está se referindo à estrutura cognitiva do estudante. O que o aluno tem na sua estrutura cognitiva? Aí, na frase, quando ele fala descubra isso, ele está falando verifique, averigue. De que forma você vai averiguar? Mapear essa estrutura cognitiva. Como você vai mapear a estrutura cognitiva? Como é que você vai... Quais as atividades ou metodologias que será utilizada para que você possa descobrir o conhecimento prévio desse estudante? E quando ele fala ensine de acordo, é a partir do conhecimento prévio do aluno que você vai criar as suas atividades, né, as atividades de ensino. Então, um dos principais pontos da teoria é justamente esse, onde o novo conhecimento vai interagir com o conhecimento prévio do estudante. Mas também não é uma interação qualquer, ele não vai interagir com qualquer conhecimento prévio, ele vai interagir com aquele conhecimento específico que ele tem na estrutura cognitiva dele.
Por exemplo, como eu trabalhei o conteúdo de função, um dos pontos é a relação entre duas grandezas. Então, eu tenho que averiguar se o meu estudante conhece, tem na sua estrutura cognitiva esse conteúdo de relação, se ele identifica o que é uma relação. Outra intencionalidade do aprendiz, né, se o aluno ele não tiver motivado, se ele não tiver aquela intenção de associar significativamente, ele vai acabar aprendendo de uma forma mecânica. Então, é a importância de motivar o aluno durante toda a etapa do processo de ensino-aprendizagem. E o outro ponto é o processo de assimilação ser dirigido pelo professor, o professor como um mediador do conhecimento, né? É sempre importante a relação aluno-aluno, professor-aluno, estar ali sempre presente. Os conceitos é o conceito de aprendizagem significativa, no qual trabalhei a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora, e o conceito de função. Aí aqui eu trouxe para vocês o esquema da diferenciação progressiva. Vou sempre partindo do conceito geral, vem os conceitos intermediários e vem os conceitos particulares, né, que são os menos inclusivos. E a minha reconciliação, eu vou fazer o inverso. Eu vou partir dos específicos até o conceito geral. Então, durante todo o processo de aprendizagem, eu tenho que estar fazendo esse link do geral para o particular, do particular para o geral, ligando através das atividades. Aí eu trouxe para vocês algum exemplo. Por exemplo, aqui nessa parte de cima, onde seria o geral, como eu trabalhei o conceito de função afim, eu não poderia deixar de falar sobre o conceito geral de função. E a partir do conceito geral de função, eu trabalhar as propriedades essenciais do conceito. É igual como se eu fosse trabalhar a fotossíntese. Eu teria que trabalhar as propriedades essenciais desse conceito. Aí tem aí o mapa dizendo quais são as propriedades essenciais do conceito de função. Um dos pontos importantes, onde ele fala aí todos os elementos do domínio deve ter uma única imagem, um contradomínio. E outro, todos os elementos do domínio deve ter apenas uma única imagem. E quando foi feito o diagnóstico inicial, para verificar se os alunos compreendiam esse conceito de função, observou-se que eles traziam apenas uma situação é que eles entendiam que função era aquela função que você tem em casa, a função de limpar a casa, a função de fazer o que a mãe manda, a função de trabalhar. Esse era o significado que eles tinham em função. Aí eu perguntei, e o que é função na matemática? Alguns sabiam e outros não tinham esse link, né? O que eles tinham era que função é uma relação entre duas grandezas. Eles apenas conseguiam observar essa questão de relação entre dois conjuntos, mas o conceito em si eles não compreendiam, então teve que ter todo um trabalho para fazer, para formar esse conceito geral de função. Aí, posteriormente, desmistificar esse conceito, né, desmembrar tudo ele, domínio, contradomínio, imagem, a parte algébrica, os gráficos, as fórmulas, e as partes particulares, que quando entra a função afim, que aí tem o conceito geral de função afim, as definições, os gráficos, os tipos de função afim. Então, a importância de, antes de iniciar um conteúdo, você fazer o mapeamento desse conteúdo, sempre partindo do geral para o particular. Posteriormente, né, a resolução de problema, no qual foi trabalhado com a parte em que Ausubel cita no livro dele, ele fala das etapas temporais do pensamento. Então, quando ele fala no estado de dúvida, nós podemos dizer que é a ação do aluno de compreender o problema. Quando ele fala identificar o problema, estado de dúvida, perplexidade cognitiva, nós associamos a ASP, né, que é Atividade de Situação de Problemas, creio que vocês já ouviram falar com o professor Hector, que é a ação de compreender o problema.
No terceiro ponto, quando ele fala relacionar essas posições de colocação do problema e solução de hipóteses, né, associamos lá com a quarta ação, que é construir um modelo matemático e solucionar esse modelo. E o quinto ponto, onde ele fala em incorporar a solução na estrutura cognitiva, é a interpretação da solução, que é um dos pontos, né, dessa atividade que eu acho mais interessante, pois é onde o aluno vai externalizar. Não é só encontrar o valor de uma variável x é igual a tanto, y é igual a tanto, mas o que significa esse valor? O que é esse valor? De que forma você respondeu essa questão? Como você compreendeu essa questão? Então, a situação de interpretar a solução é uma forma no qual buscou-se que os estudantes pudessem ou escrever ou falar oralmente como ele chegou naquela resposta e o que essa resposta representa de acordo com a interpretação daquele problema, a compreensão daquele problema, como ele conseguiu chegar ali. E essa estratégia de resolução de problemas segue os seguintes pontos. Primeiro, o professor ele tem aquela função de mediar, né, de dirigir o conhecimento. Então, ali onde tem D1, que é o objetivo de ensino, primeiro o professor ele vai traçar os objetivos de ensino, de acordo com o assunto que ele quer trabalhar, né, com o seu objeto de estudo. Posteriormente, ele vai fazer uma programação do conteúdo, como eu mostrei ali inicialmente. Vai fazer todo o esquema do conteúdo, partindo do geral para o particular, porque o que aconteceu na minha situação? Geralmente, as escolas têm o hábito de seguir livro didático, né? Segue do jeito que está ali e vai embora. Outros é só como auxílio. E observei que alguns livros, eles não traziam essa sequência de conteúdo de acordo com as propriedades essenciais do conceito. Então, o que o professor vai fazer? O conteúdo tal, se ele está lá no quarto bimestre, às vezes você puxa ele para o primeiro, de acordo com como está a sequência da assimilação dentro desse conteúdo. Então, eu fiz primeiro a organização do conteúdo de função, primeiro o conteúdo de função, depois as primeiras propriedades essenciais, depois o conteúdo de função em seus casos particulares, depois conteúdo de função afim, até chegar às suas particularidades. Depois que o professor analisar esse conteúdo, ele vai averiguar os conhecimentos prévios do estudante. Os conhecimentos prévios do estudante, no caso, eu fiz uma prova de lápis e papel, mas o professor pode fazer através de um jogo, através de uma brincadeira em sala de aula, através de uma exposição oral, através de um vídeo, fica a critério de cada professor. Direcionar o processo de assimilação. É durante todo esse conteúdo, a mediação do professor durante o processo de aprendizagem. Retroalimentar e corrigir é fazendo as correções durante as aulas, às vezes como a professora Verônica citou, né, tinha aulas que ela saía de lá maravilhada, e tinha dias que ela saía de lá desmotivada, né, não deu certo. Então, é fazendo essas retroalimentações e correções durante todo o processo. Os registros foram prova de lápis e papel e o diário de pesquisa. Aí a metodologia da pesquisa, né, que foi uma abordagem qual e quant. O método foi uma pesquisação. A coleta de dados foi a prova de lápis, papel e diário de campo. As habilidades se o aluno compreendeu o conceito de função e suas propriedades essenciais, se ele diferencia o conceito, se ele conseguiu reconciliar partindo do particular para o geral, qual foi a reflexão que ele teve durante a aprendizagem, aquisição de significados, qual conhecimento prévio que ele obtinha, a interação que ele conseguiu fazer com esse conhecimento prévio e o novo conhecimento que foi ensinado, no caso, função afim, de que forma dessa incorporação desses novos significados, aplicação em diversos contextos, não é só aquela situação em que ele está vivendo, mas a aprendizagem significativa você pode avaliar quando o aluno consegue aplicar ela em diversos contextos. A sequência da pesquisação, né? No caso, para mim, esse primeiro ponto, que é identificar a situação, problema de aprendizagem, onde o professor vai conhecer o contexto da escola, né?
como eu era professora da turma e já atuava na escola, então já conhecia bem a realidade da escola. Situações que eu iria enfrentar, as dificuldades. No caso, eu não consegui trabalhar com o GeoGebra, que eu queria muito trabalhar, pela questão da escola não autorizar o uso de celular, em hipótese alguma, em sala de aula. Então, não utilizei trabalhar os recursos tecnológicos, né, não foi possível. E o laboratório de informática não estava disponível, que era só para os computadores estavam com problemas, não funcionavam, enfim. Então, numa pesquisa, primeiro ponto é fazer essa análise da dificuldade que vocês vão encontrar. O segundo é traçar os objetivos. Se for trabalhar um conteúdo em específico, fazer o mapeamento desse conteúdo. Posteriormente, um diagnóstico inicial do que o aluno tem como conhecimento prévio. A partir desse conhecimento prévio que foi analisado, elaborar a sua sequência didática com a metodologia que você achar melhor, né, que se identifica mais. Durante essa sequência didática, sempre fazer avaliações formativas. Nessas avaliações formativas, você vai colher informações, onde pode corrigir, em que ponto o aluno avançou, em que ponto precisa melhorar. E, no final, fazer uma avaliação posterior que possa te trazer resultados se o aluno aprendeu significativamente. No meu caso, os alunos entraram de férias, aquele recesso, no caso, um recesso escolar de 15 dias, que foi bem próximo de fazer a avaliação final da atividade, né, da sequência didática. Eles retornaram 15 dias e teve uma formatura no qual eles tiveram que se preparar 10 dias. Então, eu fiz essa avaliação final, né, foi 25 dias após a última aula que eu tive com eles. Então, trouxe resultados positivos, porque nesse percurso de 25 dias, posteriormente você fazer uma avaliação, às vezes você espera, nossa, agora que eu vou realmente descobrir se o aluno aprendeu significativamente, ficou ali armazenado na sua memória de longo prazo, né? E eu tive bons resultados nessa situação. Os resultados foram bem positivos. Oi, Manu. Eu peço que a gente vem com o microfone. Felipe, seu microfone está aberto. Se você puder fechá-lo para nós. Obrigada. Tá, continuar. E em relação à coleta de dados, né, as definições, as categorias de análise, as categorias que foram analisadas para avaliar essa parte diagnóstica, essa parte formativa e essa parte final, foi em relação a esse quadro que vocês estão verificando, em relação ao nível operacional, quando eu falo em compreender o problema, de que forma o aluno compreende esse problema, será se ele consegue extrair esses elementos conhecidos e desconhecidos, né, são as variáveis, as incógnitas, de que forma ele define, construir o modelo, será se ele constrói esse modelo por ensaio e erro, ou se ele consegue criar uma expressão, solucionar, como é que ele soluciona esse modelo, é por ensaio e erro, ou ele consegue escrever uma equação, uma expressão, que possa interpretar esse modelo. E a interpretação da solução é se o aluno consegue externalizar, ou de forma escrita, ou de forma oral, o resultado daquele problema, de que forma ele chegou e o que significa aquele resultado. O processo de assimilação foi verificando se ele diferencia e se ele reconcilia, e verificar também as propriedades essenciais do conceito. O importante durante todo o processo é você verificar se o aluno realmente se apropriou desse conceito de função e função afim. E como uma forma de buscar evidência de aprendizagem significativa, a melhor forma de saber se o aluno aprendeu significativamente é se ele transfere esse conhecimento para diversos contextos. E o conteúdo de função,
dos conteúdos importantes dentro da matemática, que ele é muito utilizado na física, na química, na biologia. Então, o professor em sala de aula, ele pode trabalhar com essas diversas disciplinas, um só conteúdo. Ele pode trabalhar, trazer assuntos de dentro da química em forma de problemas, que trabalha a área de função, da física, principalmente na parte que fala dos movimentos, e da biologia também. Todas essas ciências você consegue trabalhar a partir do conteúdo de função. Outra forma de avaliar a aprendizagem significativa é buscar essas evidências, né? Se o aluno conseguiu transferir para diversos contextos, refazer a atividade, aproveitar o erro para trabalhar outros métodos a partir do erro, situações novas dentro desse processo de aprendizagem, não é só você ficar mudando o número ou uma palavrinha, mas é trazer cada vez mais, trazer problemas mais complexos para que assim o aluno possa transferir esse conhecimento. E não apenas usar uma avaliação somativa, né? Na verdade, nós sabemos que esse processo de ensino-aprendizagem não é uma receita de bolo. O processo de ensinar e aprender não tem uma receita específica. E você trabalhar um conteúdo e verificar se realmente o aluno aprendeu, também não é uma situação fácil, porque você está tratando de uma estrutura cognitiva, então tem que buscar meios para que o aluno possa externalizar, possa mostrar se que realmente aprendeu, ou se ele transcreve, ou se ele faz um seminário, ou grava um vídeo, tem que buscar diversos mecanismos para verificar essa aprendizagem significativa. Pode ser mapas conceituais, pode ser através dos problemas, pode ser através de um seminário. Então, há diversas formas que você pode buscar verificar essa situação de aprendizagem. E a contribuição, né, a estratégia de resolução de problema através do sistema de 4 ações mostrou-se eficaz. Os alunos se apropriaram da linguagem matemática para interpretar a solução, que geralmente os alunos têm dificuldade, a matemática ela tem uma linguagem própria. Geralmente os alunos têm dificuldade em escrever essa linguagem, ou até mesmo em falar essa linguagem. E observou que os alunos avançaram no desempenho seguindo essa estratégia. E assimilaram o conteúdo de função por meio de problemas. Aí é uma análise que eu fiz, que eu trouxe para vocês de um aluno, foram 15, né? Então, dentro do processo de assimilação, tá aí a análise, como o aluno passou pelas etapas do processo de assimilação. Aí no primeiro ponto ocorreu a interação, ele conseguiu diferenciar o conceito de função, ele conseguiu reconciliar, identificando as variáveis dependente, independente, a retenção, e assimilou, ou seja, ele transferiu para diversos contextos, né? Ele conseguiu aplicar e transferir para diversos contextos. As transformações metodológicas, que foi uma análise qualitativa, em que se verificou o processo de assimilação do estudante. A análise foi qual e quant, mas ela foi focada mais no qualitativo do que no quantitativo. O quantitativo foi só feito uma tabulação, né? Não foi trabalhada a estatística descritiva. E o desempenho dos alunos e a formação do conceito de função afim, a seção do conhecimento, a resolução de problema com metodologia de ensino, ela produziu a aprendizagem deste conteúdo, valorizando o conhecimento prévio do estudante e o abandono à aprendizagem mecânica. E a pesquisa, ela promoveu uma metodologia a partir dessa estratégia, né, onde o estudante compreendeu, interpretou, fez reflexões a partir de cada situação de uma forma crítica, participou das aulas, ele conseguiu externalizar, explicar, argumentar e expor suas ideias. E aqui a gente chega, fiz só um resuminho, né, para dar tempo para abrir para as perguntas. E quem quiser pedir algum material, algum
pode enviar aí para o meu e-mail, é jenniferassunção@gmail.com, que eu envio o material para vocês. Bom, na área da aprendizagem significativa eu tenho bastante, tá? E é isso, Manu. Certo, professora Jennifer. Nós já temos aqui bastante participação no chat. Começar aqui. Nós temos a pergunta da Jéssica Custódio, que gostaria de saber qual é a outra forma de diagnóstico possível para fazer na sua pesquisa. Que seria possível fazer na sua pesquisa? Eu poderia trabalhar também com mapas conceituais, pedir para os alunos elaborar um mapa conceitual. O mapa conceitual, ele vai me trazer uma explanação em relação aos conceitos que o aluno traz. Ou o mapa mental, né, como talvez não tenha mencionado claramente, o mapa mental, você escreve ali a palavra função e pergunta o que o aluno compreende pelaquela palavra em matemática, porque a função, ela pode trazer dois significados, como eles mesmos mencionaram. A função como a função de você fazer algo, e a função dentro de um conteúdo, que muitos estudantes trouxeram a resposta como função, limpar a casa, fazer o que minha mãe manda, a função de vir para a escola, e a função em matemática, alguns colocaram relação entre duas grandezas, então pode trabalhar com mapa conceitual, com mapa mental, ou até com alguma atividade prática em sala de aula. Tem que ser uma atividade no qual você possa realmente verificar o conhecimento que o aluno tem. O formato dela, né, ou seja, o instrumento que eu vou utilizar pode ser diverso. Pode ser uma conversa com o aluno e eu Sim, e anotando. Né, isso, eu gravo ou eu registro ali como escriba, né, dependendo da etapa do ano que desse pesquisado, né, dos sujeitos pesquisados. Seria isso? Isso, como no caso do conteúdo que eu trabalhei em relação ao cálculo de área e perímetro, eu identifiquei a partir de uma conversa. Quando eu fui perguntar dos estudantes o que era perímetro, todos, exatamente todos, responderam, é a soma de todos os lados das figuras. Aí eu questionei, sim, mas o círculo tem perímetro? Tem. Como é que eu vou somar os lados do círculo? Aí um respondeu, o de dentro e de fora, e o outro respondeu, professor, isso é pegadinha. Então, foi uma forma de eu verificar que os alunos traziam um conceito que estava no livro didático e que não era o correto dentro da matemática. Foi através de uma conversa eu consegui identificar essa situação. Além da função da tua avaliação diagnóstica ser de, mais adiante, retomar naquilo que eles partiram, né? Porque tu toma esse diagnóstico como uma partida para a elaboração da proposta. Da proposta, isso. Primeiro você verifica o que o aluno tem como conhecimento prévio, porque para que haja essa interação inicial na aprendizagem significativa, não é com qualquer conhecimento prévio, tem que ser um conhecimento estável, específico daquele conteúdo. Por exemplo, necessário. É necessário. Eu não vou relacionar o conteúdo de função com de equação, que não tem nada a ver um conteúdo com o outro. Se o aluno não tem uma estrutura cognitiva no qual tenha algo específico que possa relacionar, aí eu teria que partir para os organizadores prévios. Trabalhar uma atividade no qual ele possa formar esse conhecimento prévio para assimilar com o conceito de função. Tentando responder para a Jéssica, é possível usar outros instrumentos? Então, por exemplo, eu poderia ter pensado, como dito anteriormente, em uma conversa, posso pensar num questionário, posso pensar, de repente, até mesmo num desenho, mas isso tem relação direta com o objetivo
da minha pesquisa, né? O que que eu Isso. quero saber nesse diagnóstico. Então, eu preciso analisar se o tipo de instrumento que eu estou escolhendo como um instrumento de diagnóstico, ele dá conta de me responder esses elementos. Isso. Gilberto Mello pergunta qual é a concepção de resolução de problemas na sua pesquisa. Bom, a concepção de resolução de problema dentro da minha pesquisa, ela parte, no caso, o conteúdo parte de um problema. Eu não inicio dizendo função é isso, 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 isso. Eu mostro uma situação no qual, a partir dessa situação, eu vou construir os conceitos e o conteúdo com o estudante. Nos mapas mentais, apareceu o conceito básico de variação? Apareceu relação entre duas grandezas. Porque o estudante que mencionou a questão de relação entre duas grandezas, era estudante que fazia cursinho, né? Cursinho de pré-vestibular, eles sempre fazem, começam no 9º ano, lá eles iniciam no 9º ano, vai até o 3º ano do ensino médio, nos pré-vestibular. E, então, creio que esse conceito, que ainda não havia sido trabalhado, ele provavelmente trouxe do cursinho. Então, de 15, 3 alunos conseguiram trazer alguns pontos chaves do conceito de função. O Gilberto continua aqui perguntando qual é o referencial de pesquisação que você utilizou. Eu trabalhei com matéria do professor Guedin e professor Franco, mas posteriormente conheci um material muito bom, que é o da professora Evelise. Depois vocês podem entrar em contato, que eu não me recordo muito bem o nome, né, do livro, mas tem da professora Evelise, que é Pesquisação Participativa. A gente pede que Gilberto Mello possa, depois, Jennifer, se você puder voltar à apresentação com o teu e-mail, ou deixar aqui no chat, que aí quem tiver interesse, se você não tiver uma versão virtual, digitalizada, né, desse material, mas que possa fornecer pelo menos a referência para que a pessoa busque obter, acho que dá para contribuir. Bom, Tá aí no chat. Isso. Lembrando que tanto a dissertação quanto o produto da professora Jennifer, né, está disponível virtualmente, né, na página do mestrado profissional em ensino de ciências. Se vocês observarem no chat, a Alessandra colocou ali o link, então quem tiver interesse em saber mais detalhamentos pode buscar. As pessoas parabenizam a sua apresentação, a sua colocação, né, têm gostado bastante, dizendo que é um ótimo trabalho. O professor Gilberto ainda pergunta por que os alunos têm dificuldade na transferência do conceito de função em física, química e biologia, se os professores dessas disciplinas acho que não tem essa transferência, os alunos limitam-se a aplicar esse conceito. É justamente essa situação, né? Quando, vamos supor, eu como professora de matemática, eu trabalho função ali só dentro da matemática, e o aluno, às vezes, está trabalhando função, como, por exemplo, ali nos movimentos, e não sabe que aquilo é uma função. Ele não consegue transferir para os outros contextos, ele não consegue enxergar aquele problema e saber ali, nossa, aqui eu estou trabalhando com uma função, como é o caso do Enem, as dificuldades que os estudantes têm justamente na química, na física e na matemática. No Enem, é quando ele lê aquele problema e não consegue identificar que conteúdo está se tratando aquele problema. Porque o aluno, ele é acostumado na sala de aula a trabalhar só com cálculo, cálculo e cálculo. E o problema como exercício. Se partir do inverso, dele começar a construir conceito a partir do problema, creio que desmistifica essa situação. Dele ler um conteúdo, ler um assunto ali de química e dizer, bom, isso trata de uma função.
E outra situação, a interdisciplinaridade, né? O professor trabalhar, se eu estou ali no primeiro, segundo, terceiro bimestre, enfim, que aqueles assuntos estão se relacionando, se encontrando, por que não trabalhar em conjunto? Por que não, professor de física, identificar algo e mencionar com o professor de matemática? Principalmente em relação aos movimentos, que é puramente função. Então, essa importância dos professores trabalhar em conjunto nas escolas. Então, você destaca a importância do trabalho interdisciplinar, né? Sim. Ainda é uma dificuldade nossa, né? É uma limitação, muitas vezes, que nós temos pela organização, né? Como se dá o ensino. Muitas vezes nós nos limitamos a compreender que nós fomos ensinados assim, então nós não temos uma referência diferente dessa. Transpor isso na nossa prática pedagógica ainda é um desafio, né? Que a gente não vai vencer, com certeza, sozinhos, né? Para falar de interdisciplinaridade, Sim. a gente precisa abrir ao diálogo, né, as possibilidades. A Sara Oliveira pergunta quais as etapas dessa metodologia ativa da resolução de problemas. Quando falamos em metodologia ativa, né, você vai encontrar ali com os livros do professor Moreira, que ele fala do ensino ativo, onde é você fazer com que o aluno externalize. Não é só ficar falando. Ou seja, o aluno só fica ali recebendo. Mas você pode criar etapas, a partir de conversas, como eu expliquei anteriormente, né, você perguntar, mas o porquê disso? E o aluno vai tentar buscar ali na sua mente o porquê da resposta. Ou a partir da interpretação de algum assunto. Você passa algum conteúdo e pede para que ele fale. Você tem que fazer com que o aluno fale, externalize. Você saber, porque a partir do momento que ele falar como se deu aquele processo, falar como ele chegou à resposta, você consegue identificar as falhas durante o processo de ensino-aprendizagem dele. Então, a metodologia ativa, você mesmo vai criar as etapas de forma que dentro dessa aula, dessa atividade, haja a participação do estudante. Jennifer, eu gostaria de te pedir para você explanar um pouquinho para nós ainda sobre as características da pesquisa Quali-Quant, talvez, né, dependendo da formação de muitos aqui, seja das áreas mais específicas, né, das ciências da natureza, por exemplo, ou áreas mais generalistas, como é o caso da pedagogia, não é muito comum o desenvolvimento de pesquisas nessa perspectiva. Ou, geralmente, né, se tem as pesquisas quantitativas ou as pesquisas qualitativas, mas essa pesquisa quali-quant ainda são poucas as que se propõem desta maneira. Então, se você pudesse dizer para nós, assim, quais as principais características, quais foram as referências que você se utilizou também para poder construir essa proposta? Bem, a pesquisa Quali-Quant são as conhecidas pesquisas mistas, no qual ele vai trabalhar tanto qualitativo quanto quantitativo. Mas dentro desse qualitativo e quantitativo, você vai geralmente enfocar em um deles, né? O enfoque em um deles. No caso, as categorias de análise, eu mostrei para vocês só a parte quali, né? Eu não mostrei a quant. Que pensei que não ia dar tempo, então eu mostrei só a qualitativa. Então, eu peguei aquelas categorias de análise, onde vocês verificaram lá que tem que compreender o problema, construir um modelo matemático, solucionar esse modelo e interpretar a solução. Ali ao lado tinha característica, por exemplo, compreender o problema. Problema 1, compreender o problema. Aí eu vou qualitativamente analisar
descrevendo de que forma o aluno compreendeu esse problema. O aluno extraiu os elementos conhecidos e desconhecidos? Se sim, aí eu vou quantificar. Se ele teve uma boa pontuação, vou quantificar. Eu coloco lá a pontuação 5, por exemplo, como se fosse excelente, parabéns, ele conseguiu todas as etapas. Se faltou algo, coloco a pontuação 4. Se ele não atingiu nenhuma das etapas, coloco a pontuação 1. Então, eu vou quantificar a partir da minha análise qualitativa. Geralmente colocam bom, ótimo, excelente. Ao invés de bom, ótimo, excelente, você vai quantificar. Aí, a partir dessa quantificação, aí entra a estatística, né? Vai fazer a tabulação dos dados, utilizar os programas, a parte da estatística descritiva, que ela já é um pouco mais complicada, ou então você apenas tabula os dados e monta os gráficos e analisa esse gráfico, porque chegou aquele resultado. Aí vem a análise qualitativa. Vamos supor que o gráfico tendeu para um resultado excelente. Aí, qualitativamente, você vai analisar as aulas, durante o período das aulas, os alunos estavam motivados, vai descrever qualitativamente o porquê daquele resultado. Se o gráfico tendeu para um resultado, vamos supor, 2, que seria um resultado não muito bom, né? Então, você teria que descrever o porquê daquele resultado. Será se houve algum problema na transferência desse conhecimento? Será se faltou alguma informação? O aluno não teve motivação? Enfim, você vai ter que, de forma qualitativa, descrever o porquê daquele resultado. Ou seja, muitas vezes nós somos enganados pelos nossos sentidos em olhar uma pesquisa, nos deparamos, às vezes, com gráficos, com tabelas, e isso não necessariamente quer dizer que a pesquisa é quantitativa, né? Não, Esses elementos, por eles só, não justificam uma perspectiva quantitativa do trabalho. Não. Se eles trouxerem a informação do porquê, né, qualificando aquele resultado, eles trazem, sim, informações qualitativas. Bom, professora Jennifer, nós agradecemos novamente a sua participação, né? O retorno aqui para nós pelo chat tem sido muito bom. As pessoas têm dito que as exposições foram muito esclarecedoras, que a sua fala é um estímulo, né? Ver o resultado da pesquisa de ambas as professoras, tanto você quanto a professora Verônica. E nós convidamos, né, aqueles que, caso tenham interesse em se aprofundar ou estejam pesquisando a respeito, a professora, então, atua na Universidade Federal de Roraima, é aberta, né, professora Jennifer, a qualquer colaboração, contribuição, então, podem buscá-la, né, tanto por e-mail, quanto também, acredito que na própria universidade, né, a professora atua no Centro de Educação, no SEDUC, no curso de Licenciatura em Educação do Campo. Então, muito obrigada, Jennifer. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Obrigada, professora Ivanise. Obrigada a toda a equipe, né, do PPGEC, que foi uma equipe maravilhosa, que, para mim, o PPGEC abriu todas as portas. Muito obrigada mesmo. Obrigada a todos os presentes. Se precisar de algo, só mandar um e-mail que eu encaminho. Bom, vamos nos encaminhando, então, agora para a finalização, né, de mais um encontro virtual, com o intuito de trazer algumas das propostas que já foram defendidas, né, e temas pesquisados dentro do contexto roraimense no ensino de ciências. Bem, como de praxe aqui, né, nós vamos pedir que os participantes que, por favor, abram suas câmeras, para que possamos fazer um registro desse momento. Quem teve a oportunidade de participar na primeira live,
acho que viu que as nossas fotos, né, as nossas imagens, elas foram divulgadas na página do programa da Universidade da UEM. Mantenham, por favor, os microfones desligados, somente as câmeras. Vamos aguardar alguns colegas que estão abrindo aqui as suas câmeras, para a gente poder fazer um registro. Aproveito para convidar quem ainda não preencheu a frequência, que por favor faça, nós já disponibilizamos o link aqui pelo chat. Faça o preenchimento para contabilização e posterior certificação. A certificação ela vai ser organizada após o cumprimento, né, das datas. Gostaria, enquanto tem colega abrindo aqui ainda a câmera, gostaria de convidá-los para um próximo momento, né, uma próxima live, que será no dia 3/7, também às 19 horas, com a disponibilização de um novo link, ainda dentro de uma sala aqui no Meet. Claudete, sim, haverá certificação tanto para os ouvintes, para os palestrantes também, né, todos aqueles que puderam contribuir conosco. Esse é um projeto que já está tramitando, né, está em finalização na extensão da UE. Então, sim, né, tanto palestrantes quanto os participantes terão certificação. Vamos lá, então, fazer o nossa selfie. Eu vou pedir para a professora Ivanise, não, acho que não está aberto ainda o vídeo dela. Vou fazer um registro, vou pedir só um pouquinho de calma para ver se a professora Ivanise faz um também por lá. Então, vamos lá. Só um momento. Mais um. Vanise, falta só você aparecer aqui para nós, que ainda não está aparecendo. Aldaide, se puder abrir a câmera, Ana Rita, Bárbara, Wellington, Luciene. Opa. Então, vamos lá. Mais um. Espera aí, gente, que não deu certo. De novo. Só um minuto. Foi. Bom, agradecemos, então, a presença de todos, certo? Convidamos, novamente, para que estejam conosco no dia 3/7, às 19 horas, horário local de Boa Vista, Roraima, né? Ou às 20 horas, no horário de Brasília. Muito obrigada a todos, um bom restante de sexta-feira, um bom final de semana para nós. Tudo bom.